Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuaremos a tratar sobre a Baixa Idade Média, mas dessa vez com foco na crise do feudalismo. Então, nós iremos focar principalmente no continente europeu, nos séculos 14 e 15, que é avassalado por uma série de tensões políticas e sociais conhecidas como crises do século 14 e século 15. E para entender isso, nós precisamos voltar um pouco em alguns assuntos que nós abordamos na aula anterior, que basicamente, a Europa, no século XIV, ela vai estar vivenciando o apogeu do renascimento comercial, que vai ser fortemente potencializado pelas cruzadas, com os burgos, as cidades medievais, crescendo demasiadamente em tamanho e em população, assim como a atividade comercial e a atividade artesanal também se desenvolvendo, tanto com a formação das guildas, das ranças, assim como também das corporações de ofício, do artesanato. Então, nós vamos ter na Europa nesse momento duas formas distintas de trabalho que vão conviver. A servidão feudal ainda se mantém, principalmente na Europa Ocidental, se expandindo também para algumas regiões da Europa Oriental, principalmente aquelas que não ficaram sob domínio otomano. Nós vamos ter também daí a mão de obra remunerada, que vai ser a assalariada, a chamada capitalista mercantil, que vai surgir principalmente nos burgos, a partir do comércio e a partir do artesanato. A atividade comercial, e a economia monetária, elas vão retornando à Europa, já que depois das cruzadas, o continente europeu, ele passa a se inserir nas grandes rotas de comércio do Oriente, muitas vezes mediado inicialmente por Constantinopla, mas depois também por Veneza, Gênova, posteriormente Florença também, e com isso então, nós vamos ter um grande fluxo e uma grande circulação não só de mercadorias, mas de ideias também, de conhecimentos científicos, entre outros aspectos. Então, como nós vimos anteriormente, nós vamos ter, principalmente a partir do século X e do século XI, um certo aumento populacional na Europa, e muitas vezes por questões até climáticas, estima-se que nesse período houve um certo aquecimento global natural que levou a uma melhoria na qualidade de vida e até uma potencialização na produção. Também nessa época começou a ser introduzido técnicas mais avançadas de agricultura, Então, a introdução do arado de ferro, principalmente a partir das rotas de comércio do Oriente, assim como também o desenvolvimento de técnicas mais modernas de cultivo, como, por exemplo, a rotação de culturas, no qual as terras elas acabavam sendo divididas em vários quadrantes, principalmente as terras comunais, onde havia não só os bosques e florestas, mas também os pastos, no qual nós tínhamos o chamado pousio, em que uma parte da terra ela ficava destinada à criação dos animais que adubavam o solo, enquanto outra parte realizava-se a colheita, e depois em outra estação do ano havia uma inversão, então a terra em pousio passava a ser utilizada para o plantio e colheita, e a terra que tinha sido utilizada para plantio e colheita passa a ser utilizada para o pousio para não esgotar o solo, o que permitiu um aumento da produtividade de certa forma, Apesar disso também isso vai levar a um grande desmatamento, até a devastação de florestas e bosques e drenagem de pântanos também, para ampliar a agricultura por conta do aumento populacional, A questão é que mais ou menos por volta do século XIII nós temos uma normalização das atividades climáticas e o inverno ele volta a ser rigoroso na Europa nesse momento. E com isso então, nesse período de certa prosperidade, a população servil, a população dos feudos ela cresce demasiadamente. No entanto, quando isso se altera, mesmo as novas técnicas de cultivo, elas não conseguem dar conta de suprir o grande contingente populacional nos feudos. Isso acaba levando, a um período, que é conhecido como a Grande Fome, A Grande Fome, ela vai ocorrer por conta de uma certa escassez de alimentos, por conta de uma superpopulação nos feudos que eram autossuficientes, ou seja, eram destinados a produzir apenas
para a própria população, e com isso muitos camponeses começam a ser expulsos do feudo, por conta desse problema de excesso de população, além também da morte por fome. Como muitos feudos passam pelo mesmo problema, os camponeses não veem a opção de realizar um contrato de servidão com outros senhores feudais, então começam a migrar para as cidades, que era um ambiente que já tinha uma maior autonomia individual, né, e que no caso até as próprias relações feudais elas eram mais tênues. No entanto, como nós vimos anteriormente, as cidades medievais elas eram bastante pequenas, com ruas estreitas, muitas vezes casas bastante improvisadas, né, muitas vezes próximas umas das outras, não havia infraestrutura nem saneamento básico, né, o esgoto era despejado nos rios ou na própria rua, e de certa forma, embora epidemias fossem comuns das cidades medievais até então, como o contingente populacional das cidades era relativamente pequeno, isso não vai causar tantos problemas. No entanto, com a elevada migração de camponeses para as cidades não irão ter estrutura para agrupar, né, suportar essa grande quantidade de camponeses que começam a migrar, né? E com isso, então, vários problemas sociais começam a ocorrer, como a criminalização e a marginalidade, né? Começam a expandir dentro das cidades medievais, assim como também a propagação de doenças com maior intensidade. E é nesse cenário, né, que nós vamos ter um dos eventos mais caóticos da Europa medieval, né? Que vai ser a chamada Peste Negra, né? A Peste Negra, ou a Grande Praga, como era conhecida, ocorreu, né? Estima-se mais ou menos com início entre 1347 e 1351, que rapidamente se propagou pelo continente europeu. Na verdade, a Peste Negra, ela acabou ocorrendo por uma série de convergência de fatores, né? Então, primeiramente, a dinamização do comércio vai levar principalmente navios do Oriente a embarcar nos portos europeus. Como a preocupação com a higiene, né, assim como o desconhecimento também da microbiologia era bastante comum na Europa nesse momento, né, assim como a medicina também, ela era bem pouco avançada, muitas vezes baseando-se no misticismo. O que acaba acontecendo, né, que muitos navios, principalmente os que vêm do Oriente, né, que passaram pela região da Ásia, da China mesmo, ou pela região das Arábias, né, elas acabam levando como passageiros ratos, né, ratos que acabam sendo contaminados com pulgas, que por sua vez transmitiam a peste bubônica. Tem esse nome porque a peste ela acabava, né, provocando uma série de inchamentos linfáticos, levando a várias bolhas grandes no corpo, né, que eram chamados de bubões. E muitas vezes, né, os sintomas eles eram percebidos quando a pessoa tinha apenas poucos dias de vida restante. Com a medicina da época e também com os poucos cuidados higiênicos, a peste negra ou peste bubônica, ela era fatal. Então, a peste negra, né, ela vai mais ou menos começar por volta de 1347 no mar Mediterrâneo e vai, né, até por volta de 1351 atingir a Europa do Norte, varrendo toda a Europa e tendo como principais focos, né, principalmente as regiões costeiras do mar Mediterrâneo, assim como também a França, a Península Ibérica, os Balcãs e também a Inglaterra, né? Então nós vamos ter principalmente, né, um grande foco da peste negra nesses locais, que vai levar inclusive, né, ao extermínio de 1/3 da população europeia, estima-se. A doença já era comum na Ásia, né? Inclusive o surto de peste bubônica também afetou na Ásia, matando milhões de pessoas. No entanto, no caso europeu, o efeito foi muito mais catastrófico, porque proporcionalmente falando foi uma boa parte da população que foi dizimada, e a falta de estrutura também nos feudos europeus acabou possibilitando que a doença se propagasse com maior intensidade. E o que acaba acontecendo também, né, é que com isso nós vamos ter uma série de mudanças no sentido social, né? Então nós vamos ter, sobretudo por conta da grande presença da igreja medieval, né, muitas vezes a própria ideia de que a peste foi um castigo de Deus enviado por conta da ascensão da atividade comercial, que era pecaminosa, né, já que os comerciantes eles não usavam preço justo, né, e sim eles buscavam o lucro. Vai até inclusive surgir várias ordens de autoflageladores, né, pessoas que vão se autoflagelar fisicamente para tentar pedir o perdão de Deus, o que só vai piorar as coisas, pois as feridas abertas, né, assim como também a desnutrição e os poucos cuidados higiênicos vão potencializar ainda mais
mais a doença. E poucas regiões saíram, de certa forma, ilesas da peste negra, mas convém destacar algumas delas. Então nós vamos ter, né, entre algumas das cidades e países que vão resistir mais à peste negra na Europa, nós teremos Milão. Milão, ela vai acabar, né, sendo assediada pela peste negra logo depois, né, das cidades comerciais vizinhas, como é o caso de Florença e Gênova. E por conta disso, o próprio governo de Milão ele vai instituir, inclusive, uma iniciativa bem radical para evitar a contaminação, no qual, de certa forma, né, qualquer possível suspeita de peste, né, iria levar à queima da residência com os próprios moradores dentro, né? Então, qualquer mínima suspeita de que uma certa família estava contaminada com a peste, as casas eram incendiadas com os moradores dentro para conter a doença. Nós vamos ter também a Polônia, né? A Polônia, que nessa época era uma grande potência no leste europeu, né? Que tinha uma grande atividade comercial, né? E também era um superpoder que depois se aliou à Lituânia, né? Os dois acabaram entrando numa união pessoal, inclusive confrontando os cavaleiros teutônicos e derrotando eles muitas vezes, né? A Polônia, no caso, ela vai ter uma situação bem diferente, pois no decorrer do século XIII, os judeus, eles começam a ser expulsos de vários países europeus, né? Então a Igreja Católica, ela acaba instituindo a perseguição aos judeus. E muitos judeus, eles acabam se refugiando na Polônia, pois na época em questão, nós tínhamos o rei Casimiro III o Grande, e ele permitiu a chegada dos judeus na Polônia, né? E os judeus, inclusive, prosperaram drasticamente na Polônia, elevando também a Polônia a uma potência comercial nos primórdios do renascimento comercial, já que como os judeus não tinham lugar dentro do feudalismo, né, não tinham lugar dentro da sociedade servil que necessitava ser católica, eles acabaram tendo que se dedicar a outras atividades, como o caso do comércio mesmo. E por conta até de questões religiosas, de ritos religiosos de purificação, os judeus tinham práticas mais higiênicas do que o mundo católico nesse momento e compartilharam essas práticas com os poloneses. Com isso, né, a Polônia, ela era, de certa forma, um dos locais com a higiene mais avançada na Europa nesse momento, em grande parte por conta da contribuição dos judeus. Embora até a epidemia tivesse atingido a Polônia, ela não teve o mesmo impacto que o resto da Europa por conta desse motivo, né? E uma grande consequência que nós vamos ter, né, na peste negra será, primeiramente, a iniciativa do desenvolvimento de uma medicina mais moderna, né? Os monges, os clérigos, assim como a ideia do poder curativo dos reis, não bastava para resolver esse problema, né? E a própria ciência medieval, muito atrelada à religião, ela estava bastante defasada. Com o renascimento comercial, como afirmado, não só mercadorias, mas ideias também circulavam, e ideias da medicina islâmica, principalmente o uso de medicamentos a partir de ervas, que foi desenvolvido por Avicena, assim como práticas cirúrgicas que são desenvolvidas depois por Averroes, né, dois sábios islâmicos, começam a propagar para a Europa, e com isso começam a surgir alguns médicos mais especializados que eram, de certa forma, desvinculados da religião, né? E com isso, então, eles começam a realizar essas novas técnicas para cuidar dos doentes, muitas vezes usando grandes roupas protetoras e máscaras com ervas, né, dentro da máscara para purificar o ar e ter contato com aqueles que eram contaminados. Apesar disso, né, como a medicina estava ainda em desenvolvimento, não foi o suficiente para impedir o avanço da peste. Inclusive, a peste bubônica, ela não vai se limitar apenas aos séculos 14 e 15, ela vai permanecer na Europa até o século 19, século 20, né, até a invenção dos antibióticos, da penicilina, ela ainda vai ser um grande problema, embora, né, já a partir do século 15 ela seja um pouco mais controlada, mas ainda assim um grande problema importante na Europa nesse período. E outra consequência colateral que nós vamos ter é que, se até então os feudos estavam expulsando os camponeses por conta da superpopulação, a peste negra vai dizimar boa parte da população e principalmente os camponeses, que tinham menor assistência. E com isso vai ter uma grande crise de mão de obra dentro dos feudos. Isso vai levar, então, a uma hiperexploração dos camponeses. Então, os poucos camponeses remanescentes, eles vão acabar sendo submetidos a jornadas mais rígidas de trabalho e muitas vezes a arbitrariedade do senhor feudal, sendo aprisionados ou até executados se não cumprissem as metas, né? Então, com isso, nós temos, né, uma hiperexploração por parte do trabalho servil. E isso vai levar à eclosão de vários movimentos na Europa nesse momento, conhecido como revoltas camponesas.
no qual os camponeses eles vão acabar se amotinando diante desse regime de hiperexploração, chegando inclusive a tomar castelos e até assassinar membros da nobreza. Isso até tem um valor muito importante para os dois lados, pois até então a nobreza era percebida como um caráter divino, né? No entanto, as revoltas camponesas, o assassinato de senhores feudais pelos camponeses, vai mudar a visão dos camponeses com relação à nobreza, ao perceber que na verdade os nobres não eram biologicamente diferentes deles, né? E também a própria visão dos nobres com relação aos camponeses, né? No sentido de que até então não se acreditava que os camponeses eram capazes de realizar movimentos organizados, né? E no caso, eles realizam. Embora a maior parte das revoltas camponesas tenham sido contidas, né? Isso muda de certa forma a perspectiva dos nobres com relação aos camponeses. No caso, vai haver várias revoltas, né? Principalmente na França e na Inglaterra, né? Que vai ser assolada por um outro evento, que é a Guerra dos 100 Anos, que nós já iremos tratar, mas como por exemplo a revolta de 1381 na Inglaterra, que é duramente esmagada, e a revolta francesa de 1358. Nessa revolta francesa de 1358, ela vai receber o nome de Jacquerie, né? Em grande parte por conta de um provérbio, né? De um ditado francês na época, que seria algo aproximado de Jacques Bonhomme, né? Que seria alguma coisa como João Ninguém, né? Que traduzindo literalmente, né? Alguma coisa como João Ninguém, né? Pois no caso, os próprios líderes camponeses muitas vezes não tinham nomes, né? Eles eram tratados exatamente como pessoas de pouca relevância pelos senhores feudais, né? Então, as revoltas camponesas dessa época, elas passam a ser genericamente chamadas de Jacqueries por conta disso. E até é interessante notar, né, que nós vamos ter inclusive várias lendas de heróis populares que começam a ser inspiradas pelas Jacqueries, né? Duas das mais famosas são a lenda de Robin Hood, que vai ser popular na Inglaterra e no resto da Europa depois. Como sugere a lenda, né, seria basicamente um salteador que roubava dos ricos e dava para os pobres, né, se popularizando até na cultura popular até nos dias de hoje, né, embora não exista evidência da existência de um Robin Hood histórico, né, em grande parte porque Robin era um nome extremamente comum na Inglaterra nessa época. E Hood, na verdade, era uma espécie de chapéu, né? O típico chapéu que tinha muitas vezes plumas em sua composição, né? Então, na verdade, o sobrenome não seria Hood. Hood seria o chapéu em questão. Na verdade, o que muitos estimam é que teria existido mais de um Robin Hood, vários heróis camponeses que muitas vezes assaltavam castelos, entre outras coisas, e então levavam bens para a população pobre, faminta ou que vivia desolada, né? E no caso da Suíça, nós vamos ter a lenda de Guilherme ou William Tell, né, que basicamente vai ser também relacionada à independência da Suíça com relação à Áustria, né, que basicamente fala a lenda, né, que a Suíça ela era muito rebelde com relação ao governo da Áustria, e um emissário da coroa austríaca, ele pendura um chapéu com as cores da Áustria em um grande mastro e ordena, né, para que todas as pessoas que passassem por lá prestassem reverência ao chapéu, até que o William Tell, que era um besteiro, né, o portador da arma besta, né, da arma de tiro besta, né, ele não prestou reverência, né, e com isso então o emissário, sabendo da fama dele, lançou um desafio para ele, de atirar uma flecha em uma maçã em cima da cabeça de seu filho. Se ele fizesse o feito, né, no caso o emissário iria embora, do contrário, né, além de perder o filho, ele iria ser executado. E daí então, segundo a lenda, né, Guilherme Tell ou William Tell, ele teria sacado duas flechas. A primeira ele atirou, né, depois de uns certos passos de distância, e acertou a maçã acima da cabeça do filho dele. O emissário ficou impressionado, mas perguntou por que ele tinha uma outra flecha, né, e no que Guilherme Tell teria respondido que se a primeira errasse, a segunda seria para o emissário. Com isso ele é preso, no entanto depois foi liberto, né, sendo inclusive um dos heróis nacionais da Suíça por conta disso, né, que na verdade também a história de William Tell ou Guilherme Tell, né, o Wilhelm Tell em alemão, ela é bastante incerta, né? Basicamente ela é uma alegoria, né, do que diz respeito ao processo de independência dos cantões suíços com relação à coroa austríaca. E também, né, as revoltas camponesas, elas também se espalham para outras regiões depois. Na Europa Oriental mesmo, nós iremos ter várias, né? Na Polônia mesmo, nós iremos ter várias revoltas camponesas, principalmente no século XV e XVI. Na Hungria, nós vamos ter
em 1514, uma grande revolta camponesa liderada pelo George Dosha, que se vai intitular o Rei Camponês, que vai chegar a tomar boa parte do território húngaro até a revolta ser reprimida, e as revoltas croatas e eslovenas em 1573, com liderança de Matija Gubec, que também vai ocupar vários feudos na região da Eslavônia, da Dalmácia, da Caríntia e da Ístria, né? Mas que vai ser duramente reprimida depois, com Matija Gubec sendo depois executado, né? Inclusive isso vai inspirar o folclore croata depois de ter sido considerado um dos primeiros movimentos de independência, embora a independência política não tivesse sido planejada, era mais uma revolta social de certa maneira, né? Então é até interessante notar, né, que depois ela também se expande no século XVII e até XVIII para outras regiões, né? Só que enquanto, por exemplo, na Europa Ocidental isso acabou minando bastante o poder do feudalismo, na Europa Oriental isso vai ser seguido de um grande enrijecimento, né? No século XVIII, nós teremos a chamada Segunda Servidão na Europa Oriental, em que nós vamos ter a restituição de várias das instituições de serviço, só que com um autoritarismo ainda maior, e que vai perdurar até o final do século XIX e início do século XX em alguns locais. Também vai ocorrer várias revoltas em burgos e cidades, né, que visavam ampliar a liberdade do espaço urbano e também adquirir a independência com relação aos senhores feudais, né, os chamados movimentos comunais que nós já tratamos, né, e também nós vamos ter ao mesmo tempo, né, uma crise comercial, pois como os europeus ficaram muito tempo afastados do comércio internacional, os europeus não tinham muitas mercadorias para trocar com os povos orientais, né, já que os feudos em geral eram unidades autossuficientes. Então vai imperar muito na Europa nesse momento o chamado comércio de mão única. O comércio de mão única será que as mercadorias do Oriente serão compradas principalmente com metais amoedáveis, né? Principalmente ouro e prata, que vão ser enviados para a Ásia. E isso vai levar a longo prazo a uma violenta escassez de metais preciosos na Europa, levando até mesmo a uma febre pelo ouro e pela prata, que vai permanecer inclusive durante as grandes navegações, em que uma das intenções será justamente conseguir reservas de ouro e de prata no Novo Mundo. Já no campo político mesmo, nós vamos ter como um dos principais eventos que vai marcar a Europa nesse momento, principalmente a Europa Ocidental, a chamada Guerra dos 100 Anos. Para entender as Guerras dos 100 Anos, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né, para entender inclusive a gênese da monarquia inglesa e da monarquia francesa. Em Alta Idade Média nós já falamos como que essas monarquias se formaram, mas existe um detalhe muito importante nessa história, né? Que basicamente dois eventos vão ser cruciais para nós entendermos os eventos das Guerras dos 100 Anos, né? Então, primeiramente, nós devemos lembrar da invasão normanda de 1066 na Inglaterra, né, por Guilherme o Conquistador. Os normandos, eles eram aparentados da família real francesa, os duques da Normandia. Eles então invadem a Inglaterra e instalam uma dinastia lá, que depois origina a dinastia Plantageneta, que vai praticamente governar a Inglaterra durante toda a Baixa Idade Média. Então, nesse sentido, nós já vamos ter que os reis da Inglaterra vão ser aparentados dos duques da Normandia. Outro evento também importante é o casamento de Leonor da Aquitânia. Leonor da Aquitânia foi uma poderosa duquesa, né, que existia na Aquitânia, no sul da França, né, governava Aquitânia no sul da França, e que inclusive teve participação direta nas cruzadas também, né? E uma outra característica é que ela acabou, né, se casando com Luís VII, né? Ela se casou com Luís VII, rei da França, teve filhos com ele. No entanto, depois, né, Luís VII teria repudiado Leonor da Aquitânia, pelo fato deles serem parentes, né, deles serem primos distantes. Com isso, então, Leonor da Aquitânia, ela recupera o ducado da Aquitânia, né, isso em 1152, e se casa então com Henrique Plantageneta, o rei da Inglaterra, tendo filhos com ele também. Esse casamento, né, como muitos casamentos na Europa medieval eram voltados para a realização de alianças e territórios, entre outras coisas, ele vai ter também um outro impacto nas coroas inglesas e francesas. Primeiramente, que Leonor da Aquitânia, ela vai ser ancestral tanto de vários príncipes e reis franceses, como de vários príncipes e reis ingleses. Além do mais, a região da Aquitânia passa a ser disputada, pois o rei da Inglaterra passa a ter controle sobre a França continental. E depois também os ingleses começam a exercer o domínio na Normandia,
Inglaterra, né, com a chamada dinastia angevina, né, que é também conhecida como dinastia Plantageneta, mas angevina, né, que acabou governando não só a Inglaterra, mas também praticamente todo o norte da França e a Aquitânia, né, levando a uma série de disputas entre o rei da França e o rei da Inglaterra, né. Por volta do século XIII, nós vamos ter uma vitória dos franceses, que vai conseguir reconquistar vários territórios ingleses da França, na época do João Sem Terra, né, que vai ser depois obrigado a assinar a chamada Magna Carta pelos barões ingleses, mas depois a Inglaterra volta à ofensiva. Outro elemento importante também que nós vamos ter nesse momento de atritos entre a França e a Inglaterra é a iniciativa dos ingleses de tentar conquistar a ilha da Grã-Bretanha, né? Então, nesse mesmo período em que nós teremos várias tensões entre os franceses e os ingleses eles tentam anexar Gales e a Escócia. No caso de Gales, né, depois de várias campanhas militares, né, algumas no qual os ingleses saem vitoriosos, outras nas quais os galeses saem vitoriosos, os ingleses já exercem bastante hegemonia na região de Gales, né, nesse período, né, do século XI, século XII ao século XIII. Né? No entanto, no século XIII, o príncipe de Gales, Llewellyn ap Gruffudd, ele acaba proclamando um principado de Gales independente da Inglaterra. Né? Depois de várias campanhas militares, os ingleses derrotam, né, Llewellyn ap Gruffudd, né? Ele acaba sendo morto em batalha, e com isso, né, conseguem uma anexação total do país de Gales. Né? Depois, posteriormente, haverá algumas revoltas, outras tentativas dos galeses ficarem independentes da Inglaterra, mas que serão duramente reprimidas. No entanto, o grande empecilho para os ingleses será a Escócia. Né? Então, desde o período da heptarquia saxônica, né, havia uma relação bastante tensa entre os clãs celtas do norte, né, da Escócia, e os reinos anglo-saxões. Né? Por volta de 843, nós vamos ter a unificação dos clãs escoceses no chamado Reino da Escócia, já convertido ao cristianismo. E várias vezes os anglo-saxões vão tentar expandir a influência para a região da Escócia, no entanto, sem sucesso. No entanto, né, isso vai se alterar. Isso já no final do século XIII, né, quando uma série de oposições entre os clãs escoceses leva a uma grande instabilidade política na Escócia, né, uma verdadeira crise feudal dentro da Escócia, e com isso os ingleses aproveitam a oportunidade de instabilidade para tentar anexar a Escócia. Eles chegam a ocupar praticamente todo o sul da Escócia. No entanto, alguns nobres locais, né, entre alguns dos mais destacados, Andrew Murray e William Wallace, eles começam a proclamar uma espécie de revolução feudal contra o domínio inglês no sul da Escócia. Né? Então, nisso, eles começam a aglutinar vários nobres opositores aos ingleses para expulsar os ingleses do sul da Escócia. Né? Algumas batalhas serão bem sucedidas, no entanto, né, William Wallace ele acaba sendo capturado e enviado para a Inglaterra e então executado por traição. Posteriormente, nós vamos ter Robert de Bruce acaba sendo coroado rei da Escócia. Né? Já no começo do século XIV, né, a chamada Batalha de Bannockburn, em que Robert de Bruce, ele conseguiu montar um grande exército escocês que conseguiu finalmente, né, repelir os avanços ingleses. A partir daí os escoceses conseguem sair vitoriosos, né, e os ingleses acabam perdendo essa primeira guerra, né, a chamada Primeira Guerra de Independência da Escócia, que vai de 1296 a 1328. Né. No entanto, depois da morte de Robert de Bruce, nós temos daí, né, uma crise dinástica, né, com a ascensão de David II ao trono, né, e vários nobres escoceses se opondo novamente, né, ao rei da Escócia. Com isso, um desses nobres, o chamado Edward Balliol, que acabou convocando outros nobres chamados os Deserdados, eles acabam apoiando uma invasão inglesa em direção à Escócia. No entanto, essa nova invasão inglesa, ela também acaba sendo repelida. No caso, a guerra entre os ingleses e os escoceses, ela vai ter uma grande importância nesse cenário, pois, primeiramente, os franceses
franceses, com o intuito de enfraquecer a Inglaterra, vão apoiar a Escócia tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. A Segunda Guerra que daí vai de 1332 a 1357. Então, os franceses vão estabelecer uma aliança histórica com a Escócia com o intuito de enfraquecer os ingleses. Outro ponto também importante é que a Guerra de Independência da Escócia levou a uma grande mudança na própria arte da guerra inglesa, com a adoção dos arqueiros de arco longo, que era muito comum no país de Gales e também na Escócia, assim como também novas formações de infantaria e de cavalaria, que vão ser reformuladas durante a Guerra dos 100 Anos. Até é importante ressaltar que um dos motivos que levou a Inglaterra a evitar novas intervenções na Escócia foi justamente a Guerra dos 100 Anos, que levou então a Inglaterra a ter um foco mais na França do que de fato na Escócia. E justamente, nesse sentido, nós percebemos que os reis da França e da Inglaterra, os capetos, que eram os reis da França, e os plantagenetas, que eram os reis da Inglaterra, eles eram, de certa forma, aparentados. E isso levava a uma série de crises sucessórias, quando um dos reis morria. A grande crise sucessória que irá ocorrer será após a morte do rei Carlos IV, em 1328, que vai ser o último rei da dinastia dos capetos, que não vai deixar descendentes. E nisso, duas famílias passam a disputar o trono da França. O rei da Inglaterra, Eduardo III Plantageneta, clamou o direito à sucessão do trono francês e assim reivindicou o trono francês, apoiado por alguns nobres ingleses e também por alguns nobres franceses. Ou seja, o rei da Inglaterra reivindicava então o trono da França. Já muitos burgueses da França apoiavam a família de Valois. A família de Valois, ela vai acabar reivindicando, então, o trono francês com apoio principalmente da burguesia francesa, que já se torna muito forte nesse período. Então isso vai levar a uma série de tensões que vai eclodir em 1337 com a intervenção dos ingleses em Flandres, que seria os Países Baixos. Flandres era uma região de cidades comerciais muito importantes, que acabou sendo vassalo do rei da França e possuía inclusive manufatura de tecidos que recebiam lã da Inglaterra. Nisso, Flandres acaba ficando dividida, porque os comerciantes e os manufatureiros eram simpatizantes dos ingleses que recebiam lã. Então os ingleses bloquearam o fornecimento de lã para Flandres no sentido de incentivar uma revolta na região. No entanto, o governo de Flandres, ele era pró-francês. Isso dá início a uma guerra civil então em Flandres, em 1337, que vai então envolver diretamente os reis da França e os reis da Inglaterra. Com isso então nós teremos a chamada Guerra dos 100 Anos, que vai durar de 1337 a 1453, ou seja, 116 anos na prática, com alguns pequenos períodos de trégua entre esses momentos. A guerra, apesar de ser uma guerra entre a França e a Inglaterra, ela vai ocorrer principalmente no solo francês, entre os feudos ingleses e os feudos franceses da França, e assim como os súditos do rei da Inglaterra, que poderiam ser inclusive franceses, e os súditos do rei da França, que poderiam ser inclusive ingleses também. Então, com isso, nós temos o conflito, que vai passar por várias fases. Várias vezes a França ou os ingleses vão acabar tendo domínio. Também vai ser uma das primeiras guerras europeias que vai ter o uso da pólvora, que vai ser proveniente da China. Armas de fogo são introduzidas em combate pela primeira vez em várias batalhas das guerras da Guerra dos 100 Anos, como a Batalha de Crécy, que vai ser uma das primeiras, no qual nós teremos o uso de canhões e de pólvora, e que também é bastante destacado pelos seus personagens, como no caso francês, a Joana d'Arc, a donzela de Orleans, que afirmava-se teria sido escolhida por Deus para salvar a França, e que inclusive dialogava com um Deus, segundo reza a lenda, e que inclusive era uma mulher que combatia, na frente de batalha, inclusive vencendo os ingleses em Orleans, no longo cerco de Orleans. No entanto, que depois, acaba sendo feita prisioneira pelos borguinhões, que eram os aliados dos ingleses da França, e então entregue para a Inglaterra, onde ela acaba sendo julgada pela Inquisição por bruxaria e por não seguir os papéis de gênero, até ela ser condenada na
fogueira, né? E assim, a Guerra dos 100 Anos, né, ela vai acabar exigindo uma grande renovação tanto para a França quanto para a Inglaterra, porque primeiramente nós vamos ter uma grande destruição dos campos que vai destruir ainda mais a atividade produtiva nos feudos, né? Ao mesmo tempo também, a centralização de poder será cada vez mais necessária, pois como será uma guerra bem mais longa, né, os reis eles vão precisar concentrar mais recursos para ter um exército. Então começa a se instituir um exército que segue o rei, que segue o Estado, e não mais um exército feudal, embora o exército feudal e os mercenários eles ainda permanecessem nesse conflito, né? Então com isso nós vamos ter um grande declínio do feudalismo e da nobreza feudal. Teoricamente falando, né, quem venceu a guerra foram os franceses, né, já que com o fim da guerra em 1453, nós temos a instalação dos Valois no trono, né? E as pretensões dos Plantagenetas, elas acabam não vingando, né? Sendo que 2 anos depois, a dinastia Plantageneta também se encerra na Inglaterra, dando início a uma guerra civil, a chamada Guerra das Duas Rosas. Apesar disso, a guerra ela teve efeitos nos dois países, né? Pois justamente a destruição dos feudos, dos campos, né? A morte de camponeses, convivendo justamente com a peste negra e também com as revoltas camponesas, assim como também a necessidade de uma centralização política e econômica maior nas mãos dos reis, vai acabar, né, levando à unificação e à centralização do poder tanto na França quanto na Inglaterra. Não por menos, né, a Guerra dos 100 Anos também é considerada, junto com a tomada de Constantinopla, o fim da Idade Média, né, um grande marco que determina o fim do período medieval e o início do período moderno, né, que daí já vai se seguir até 1789, né, em que nós já vamos ter a centralização política, o absolutismo, entre outros aspectos, né? Embora as instituições feudais elas até se mantenham, algumas até o século XIX, né? Nós vamos ter privilégios e instituições feudais na Europa, né? O feudalismo em si, ele acaba entrando em decadência, né? Então, no caso, nós vamos ter monarquias cada vez mais centralizadas, com reis que vão se destacar cada vez mais com relação à nobreza, né? Assim como também a ascensão cada vez maior da classe comercial, que vai inclusive patrocinar a expansão marítima e vai defender, né, o fim das fronteiras feudais, das fronteiras internas, e com isso então o feudalismo, como um grande sistema político e econômico, ele acaba se esfacelando na Europa a partir desse momento, né? Vai ser bem processual, não será de uma hora para outra, né? O feudalismo já estava dando sinais de desgaste com o renascimento urbano comercial e com as cruzadas, mas esses vários eventos eles contribuem para uma crise mais geral do feudalismo, né? Embora algumas instituições feudais, como a própria sociedade estamental, se mantenham, né, até o século XIX, né, em alguns lugares até o começo do século XX, como é o caso da Europa Oriental. Então, com isso, né, nós encerramos, né, a parte histórica no que diz respeito ao período medieval. Culturalmente falando, aí é difícil também precisar, né, a cultura medieval, pois, como nós vimos ao longo dessas aulas, houve muitas variações, tanto em diferentes períodos, como na Alta Idade Média, o feudalismo e na Baixa Idade Média, como também no Ocidente e no Oriente. Mas, de uma forma mais resumida, né, tratando, no Ocidente, nós vamos ter, né, a cultura medieval, ela fortemente vinculada à religião, em grande parte também por conta da educação da época, né? Como nós já tratamos, em geral o que acabava acontecendo é que, em geral, os nobres eles tinham uma educação voltada para a administração e para a guerra, tanto que as crianças muitas vezes eram escudeiras de cavaleiro para aprender a lutar, assim como também caçavam com seus pais, né, nas terras comunais para aprender a manusear armas e técnicas de combate e também a administração, né? Já o terceiro estado, né, principalmente os camponeses, era um trabalho que era aprendido a partir de geração para geração. Então os camponeses aprendiam a trabalhar no campo já desde jovens, enquanto que os habitantes da cidade, né, em geral aprendiam o ofício do pai, ou então eram delegados a uma corporação de ofício para eles aprenderem alguma arte, né? O único que tinha uma educação formal, de certa forma, era o clero, né, que aprendia a ler e a escrever em latim, principalmente, e que era responsável, inclusive, pela preservação de obras, já que, como não havia imprensa na Europa nesse momento, os livros eram escritos à mão, né? E com isso nós temos a presença dos chamados monges copistas, que vão copiar livros que estavam desgastando, cujos pergaminhos estavam desgastando, para novas obras, né? Os livros vão ser raros nesse momento, né? E por conta disso, né, apenas os mosteiros e as abadias vão concentrar a maior parte da literatura, havendo também uma certa censura por parte da igreja. Imperava no pensamento o teocentrismo, ou seja, uma grande preocupação com a questão divina e religiosa,
religiosa, né? Então Deus no centro das atenções, a filosofia mesmo, a filosofia política, a filosofia econômica, né? Assim como também a própria filosofia natural, elas decaem, embora não deixem de existir nesse período, né? E acaba se tendo uma filosofia mais voltada para a interpretação de Deus, assim como também da providência divina e também, né, a ética e da moral de uma forma geral, né? Então até no próprio campo da filosofia, nós vamos ter na Alta Idade Média imperando principalmente a chamada patrística, que era uma filosofia feita por monges das ordens religiosas, que eram os que tinham mais acesso aos textos. No caso, a patrística, ela vai ser fortemente influenciada por alguns textos, alguns fragmentos de texto de Platão, né? Inclusive as grandes obras de Platão não serão acessíveis para os monges nesse período, com a própria República de Platão, mas vários diálogos de Platão, né, vão acabar sendo interpretados segundo uma ótica cristã, né? Então nós vamos ter inclusive, né, uma cristianização de Platão nesse momento, né, com a partir da presença de monges de ordens religiosas que muitas vezes eram copistas e que então interpretavam esses textos. O principal representante da patrística será o Santo Agostinho, que irá versar sobre vários assuntos, né, como a própria noção da cidade de Deus e da cidade terrena, né, da ideia de um plano espiritual divino e um plano material corrompido, assim como a sua teoria da iluminação, no sentido de que a mente humana, ela seria uma pequena parcela da própria mente divina, né? E depois, já na Baixa Idade Média, nós temos principalmente a escolástica, que já vai ser principalmente influenciada pela chegada da filosofia islâmica na Europa a partir das rotas comerciais e com as traduções de textos muçulmanos, né, de textos em árabe para o latim, né? Muitas interpretações de Aristóteles, principalmente, que vão levar a uma redefinição da filosofia, tendo vários grandes representantes, né, como entre eles Santo Anselmo, né, que buscava provar a existência de Deus segundo a razão, a partir de argumentos ontológicos, né? Nós vamos ter também o Rosselino, né, entre o Alberto Magno também, né, entre outros grandes representantes, mas principalmente o São Tomás de Aquino, né, que vai inclusive mesclar Aristóteles ao cristianismo e vai buscar uma interpretação filosófica e racional da fé, né? E também nós teremos o Guilherme de Ockham, né, que já vai ter uma interpretação mais crítica do clero a partir da filosofia. A filosofia natural, de certa forma mesmo, ela se mantém mais praticamente na surdina, né, que nós vamos ter a presença da filosofia natural, né, com principalmente os chamados alquimistas, que eram basicamente os cientistas da época que buscavam uma compreensão mais racional, né, e mais empirista da realidade, baseando-se em métodos mais rigorosos. Muitos vão acabar sendo perseguidos pela igreja por bruxaria e também por terem ideias que iam de encontro com o que a igreja católica defendia. Um dos mais importantes alquimistas nesse momento será o Roger Bacon, que vai desenvolver um método experimental para poder então, né, se chegar à verdade, né? Também nós vamos ter vários outros que vão descobrir elementos químicos, estudar astronomia, vão estudar, né, os astros, vão ter contato com a ciência e a filosofia islâmica também. No campo das artes plásticas, né, a pintura, ela era muitas vezes bidimensional, né, e ela não obedecia à perspectiva, né, sobretudo porque na Idade Média a arte ela tinha um fundo mais pedagógico e simbólico, já que a maior parte da população era analfabeta, a arte era sacra, muitas vezes mostrando cenas tanto da igreja, né, da história de Jesus Cristo e dos santos, como também de alguns reis importantes, né, e muitas vezes o que acabava acontecendo, né, é que as imagens elas não tinham expressões, né, os personagens não tinham expressões, pois como o sistema feudal era coletivo, a vontade individual, assim como as emoções individuais, não eram consideradas tão importantes, por isso não eram representadas pelas artes. Da mesma forma também, né, nós vamos ter a questão da bidimensionalidade, né, a não preocupação com a perspectiva e o simbolismo, no sentido de os personagens mais importantes serem representados de tamanho maior do que outros, né, ou até maior do que cidades mesmo, dentro dessas pinturas, pois os maiores seriam tidos nesse sentido como os mais importantes. Outra característica também é que as obras de arte medieval muitas vezes eram anônimas, já que os pintores, os artistas, né, eles acabavam afirmando, né, que o dom que eles tinham teria vindo de Deus, né, e que eles não poderiam assumir a autoria por conta disso.
A escultura ela era mais voltada para a igreja, não se costumava representar muitas formas humanas, né? Nós vamos ter também como principais textos na Alta Idade Média as hagiografias, que vão ser as histórias de santos, que vão servir inclusive para inspirar, né, os monges, os clérigos e os bons cristãos a seguirem o mesmo caminho. Embora inicialmente se utilizasse algumas línguas vernaculares, depois o latim passa a ser adotado como a principal língua para a escrita, né? Tanto de documentos oficiais como também dos documentos acadêmicos e literários. Já na Baixa Idade Média, né, nós já temos outras perspectivas, né? Nós já começamos a ter uma maior representação de santos das pinturas e esculturas, né? E também nós vamos ter o surgimento da música medieval, né? Embora a música medieval ela já existisse anteriormente, né? Ela não deixou de existir. Nós vamos ter, né, um gênero bastante particular nesse momento, que serão as trovas ou canções, né? Que vão ser recitadas por menestréis e trovadores que dominavam alguns instrumentos e que muitas vezes viajavam de lugar para lugar contando histórias de grandes reis ou de grandes heróis, né? Então, com isso, nós vamos ter um estilo musical que acaba combinando elementos religiosos e também elementos profanos, né? Também muitas dessas canções começam a ser cantadas em línguas vernaculares e eram transmitidas oralmente, muitas vezes lembrando a saga de heróis, de reis ou até de grandes lendas, né? Algumas das mais populares, por exemplo, é a canção de Rolando, né? Que vai ser um dos cavaleiros do rei Carlos Magno que vai morrer nas batalhas contra os muçulmanos, né? Nós vamos ter também, entre tantos outros, né? Que nós encontraremos entre canções de vários reis, Afonso X da Espanha mesmo, né? As sagas vikings também vão ser bastante particulares nesse período, né? Depois já nós vamos ter as chamadas novelas de cavalaria, né? Em que nós vamos já ter textos, né, que vão inicialmente ser orais também, até em forma de canção, que vão muitas vezes falar da história de cavaleiros cristãos que lutavam pela cristandade, protegendo os pobres, as donzelas, né? E lutando contra vários inimigos, sempre com honra, né? Alguns dos mais famosos são os 12 pares de Carlos Magno, que vão ser os 12 cavaleiros que eram iguais em força e em agilidade, que participaram das guerras contra os muçulmanos, né? Inclusive Rolando, né? E o ciclo de Ulster, né? Que vai ter como alguns dos principais representantes, né? Os Cuchulainn, né? Os heróis da Irlanda, né? Os heróis da Irlanda do Norte nas suas épicas batalhas, e o ciclo arturiano, né? Que vai ser das lendas do rei Arthur, né? Com inclusive a busca pelo cálice sagrado, né? Pelo Santo Graal, assim como também várias outras histórias envolvendo o rei Arthur, Lancelot, também Guinevere, né? Depois, posteriormente, Percival e Galahad, né? Que vão em busca do Santo Graal, né? Sem nunca encontrá-los, entre outras histórias desse tipo. Já no século XIV, nós começamos a ter o humanismo, né, o humanismo que já começa a ter uma perspectiva mais com foco na ação humana, principalmente com Dante, Petrarca e Boccaccio, mas isso nós iremos ver em outro momento. A arquitetura também ela vai passar por alterações. Do século XI ao XIII, nós teremos o estilo românico, que vai ser mais marcado por arcos e tetos em formas de abóbada, janelas mais estreitas, muito escuras por dentro e mais rústicas e compactas, inclusive por conta daquela ideia, né, de a vida do pecado ela ser a escuridão, é a igreja ela levar a iluminação, né? Então as igrejas eram escuras, inclusive para incitar um sentimento de pavor e de medo. Mas depois, posteriormente, né, nós vamos ter o gótico, né, que vão ser estruturas maiores, mais verticais, com os vitrais, né, que até hoje não se sabe qual era a técnica utilizada para fazê-los, assim como também, né, janelas maiores e arcos em formas de ogiva, né, que inclusive vão ser utilizadas até para as assembleias municipais. As universidades europeias elas surgem também a partir do século XII, embora no Oriente elas já fossem comuns nesse momento. Inicialmente elas eram vinculadas às ordens religiosas, depois vão conquistando autonomia, como a Escola de Medicina de Salerno, né, a Borgonha, Oxford, Cambridge, Paris, né, Coimbra, entre tantas outras universidades, né. E é até interessante notar, né, que o ensino universitário ele era de certa forma universal na Europa, mesmo durante o feudalismo, no sentido de que o título em uma universidade servia para lecionar em qualquer outra universidade cristã. Também no campo da astronomia imperava ainda o sistema ptolomaico, né, que era o chamado geocentrismo, a ideia da Terra imóvel no centro do universo, o Sol, a Lua e os outros planetas, conhecia-se até Saturno, no caso, e as estrelas fixas que estariam ao redor da
terra, né? Já no Oriente nós vamos ter também uma grande propagação da ciência nesse período, né? Os bizantinos e os árabes vão ser guardiões da cultura clássica, principalmente da ciência e da filosofia clássica. Os bizantinos, como vimos, eles preservaram o direito romano com Corpus Iuris Civilis, né? Assim como a arte dos mosaicos romanos e a cultura grega, enquanto os árabes vão desenvolver várias técnicas de arabescos, né? Estudavam geometria, trigonometria, astronomia e medicina, muitas vezes se baseando na ciência aristotélica, né? Nós vamos ter também vários relatos de viajantes nesse momento, né? Entre alguns que nós vamos destacar, embora fossem vários, mas os três principais no mundo cristão eram Marco Polo, que, apesar das controvérsias, né? Ele teria supostamente chegado até a corte de Kublai Khan em Xanadu, né? E teria descrito o Oriente para os ocidentais, mas no Oriente também nós vamos ter o Zheng He, também, que nós já tratamos, né? Que fez uma série de expedições de navegação mapeando o Oceano Índico e a África Oriental, e no mundo islâmico Ibn Battuta, né, no século XIV, que vai percorrer o mundo árabe e o norte da África. Inclusive, muitos dos conhecimentos que nós temos sobre os estados africanos medievais vêm dos relatos de Ibn Battuta, né? Na China, nós vamos também ter o crescimento das esculturas de jade, o uso da porcelana, assim como também o surgimento das 4 grandes invenções, como a pólvora, o papel, a xilogravura e a bússola também, que vão chegar à Europa a partir das rotas comerciais. O Império Mongol, a partir da chamada Pax Mongólica, embora fosse um regime de violência, acabou expandindo as rotas comerciais dentro do Império na Ásia, né? Os otomanos também vão herdar tanto a cultura bizantina quanto a árabe, construindo grandes mesquitas, assim como também dominando o comércio mediterrâneo e também a ciência. E no Japão e na Coreia também nós vamos ter o desenvolvimento de várias artes marciais e técnicas de guerra, né? Que depois vão chegar para o resto da Ásia. Assim como a arte da pintura, caligrafia e das gravuras, as pinturas de paisagem também na China, da dinastia Song, a decoração e o paisagismo, né, com o Feng Shui, entre outros aspectos, né. Na África, como nós já tratamos, né, nós vamos ter grandes centros econômicos e culturais, principalmente na região transsaariana, como Timbuktu, Gao, além de Aksum, Ife também, né, a cidade de Swahilis, né, o próprio Reino do Congo, de certa forma, né, as universidades, como a Universidade de Sankore, né, em Timbuktu também, né, assim como também a educação do Império Songhai, que se especializava em várias áreas, né, havendo inclusive intercâmbio com outros professores e estudantes do mundo islâmico, assim como as próprias universidades de Bagdá e de Damasco durante os seus determinados apogeus, né, e que também, né, vão acabar sendo presentes na África, né, com vários estudos, sobretudo de astronomia, geometria e filosofia, né, assim como também, né, as esculturas em metal florescem bastante na África. Na Índia também nós viveremos um grande apogeu cultural durante o sultanato de Delhi, com a propagação da ciência islâmica, assim como também, né, nós vamos ter depois com o Império Mughal um grande desenvolvimento em várias artes, né, principalmente nas artes plásticas e na arquitetura, como o próprio caso do Taj Mahal, né. Já no Sudeste Asiático nós vamos ter principalmente na arquitetura, né, a arquitetura de forma cônica, muitas vezes de viés religioso ou hinduísta ou budista, como o templo de Angkor Wat, construído pelos Khmer, assim como as cidades de Sukhothai e Utaya, e também o Borobudur, né, construído o grande templo centro budista, construído na Indonésia durante o governo do Srivijaya, né, além também do grande contato comercial pelo Índico, né, da África Oriental, da Índia e do Sudeste Asiático nesse momento, né, que nós vamos ter o grande desenvolvimento de vários complexos arquitetônicos em diferentes regiões. Com isso, então, nós encerramos, né, Idade Média, né, depois de todas essas aulas, nós encerramos, então, Idade Média, né, a partir da próxima aula nós já começaremos a falar sobre a modernidade, né, o período da Idade Moderna, né, que vai de 1453 a 1789. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.